já que a gente começou falando sobre o evento, na verdade, hoje nós estamos na nossa última palestra dessa série, que já é a 6ª edição, então já é o 6º ano que a gente realiza de forma ininterrupta. Foi uma iniciativa do componente Pedagogia do Instrumento, né, quando eu lecionava. Hoje, o Pedagogia, que está sendo ministrado por Mônica, continua parceiro, então é ainda uma iniciativa do componente Pedagogia do Instrumento, junto com o componente Práticas Pedagógicas Musicais 3, que também é voltado para o ensino e aprendizagem de instrumentos musicais, com o apoio do grupo de pesquisa GECOM, o Performa e também a ProEx, né? Então, nós tivemos nessa série, eu creio que acho que umas 12 palestras, eu não me lembro agora, mas foi muito variado. Nós tivemos desde instrumentos de sopro, instrumentos de corda dedilhada, corda friccionada, percussão, teclas, e hoje nós temos a voz. De certa forma, também, as temáticas, a gente tenta dialogar também com o perfil dos alunos do componente. Então, por exemplo, no início, nós não tínhamos pensado na voz e nem na percussão, mas como dentre os alunos do componente, nós temos alunos que o seu instrumento é a voz e a percussão, então, eles puderam participar também para ampliar as temáticas a serem contempladas, né? E, assim, inicialmente, eu gostaria de agradecer aos participantes que estiveram desde da primeira palestra, que a gente começou, se eu não me engano, em agosto, né? Nós começamos em agosto. Lembrando que todas essas palestras, elas estão gravadas, estão disponibilizadas no canal GECOM Música no YouTube, porque também é uma forma da gente ampliar esse conhecimento, compartilhar, porque também é muito assistido depois por pessoas que nesse horário ou estão em aula, ou estão em outro tipo de trabalho, outro tipo de atividade. Então, por conta disso, a série tem alcançado nesse 6º ano, em relação aos anos anteriores, em que foi realizada de forma presencial, ela tem ampliado muito a questão não só da quantidade das palestras que nós estamos tendo, mas também do alcance das pessoas. Então, normalmente aqui nós temos um número X, mas isso toda vez que a palestra vai para o canal, ela é ampliada e às vezes as pessoas comentam lá nos comentários também, né, que a gente deixa no canal. Então, isso é muito bacana. Então, a gente gostaria de agradecer aos participantes, aos alunos da disciplina que abraçaram a ideia, né? E todos os ministrantes, e hoje, de uma forma especial, para a Cláudia Rosa. A gente começa, a gente termina com colegas da casa, colegas da UFES, né? Então, isso foi bem interessante, porque a gente fez um movimento oposto, né? Ao invés de começar, a gente conclui, voltando também para o contexto da UFES, que de certa forma, está promovendo com o auxílio da ProEx também, da Pró-Reitoria de Extensão da UFES. Eu mandei para vocês o currículo das meninas, né? E para quem não teve acesso aos e-mails, eu vou estar repetindo aqui para vocês, né? Então, assim, a Cláudia Elisiane Ferreira dos Santos é doutora em música, ela tem o mestrado e doutorado em educação musical pela Universidade Federal da Bahia, tem um bacharelado em regência, né? Habilitação regência coral pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é especialista em educação à distância pela PUC do Rio Grande do Sul, ela foi tutora do curso de licenciatura em música, modalidade à distância da URGS,
e desde esse período é integrante da equipe de pesquisa e desenvolvimento de materiais para o ensino de teclado através da educação à distância. Ela atua como professora na Universidade Estadual de Feira de Santana, nas áreas de regência, canto coral e educação musical, atuando também como a coordenadora diária do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, no subprojeto Artes Música, e atualmente é a coordenadora do curso de licenciatura em música da UFES. Rosa Eugênia Vilas Boas de Santana é professora assistente do curso de licenciatura em música no Departamento de Letras e Artes da UFES. Ela é doutoranda em regência e pela UFBA, mesma instituição que ela fez o mestrado em regência e também a graduação em composição em regência, com ênfase em regência. Tem especialização em metodologia do ensino das artes, coordena o programa de extensão Sons da UFES, onde atua como regente do coral da UFES, é coordenadora do programa Música na Escola, da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que engloba o ensino de música através do canto coral, orquestra e fanfarras, é regente da Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil Princesa do Sertão, que pertence a esse programa, atualmente é avaliadora do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, foi diretora do CUCA, né? Já foi coordenadora do curso de licenciatura em música e curso de licenciatura em artes pela Parfor, Proforma UFES, e vice-diretora do Departamento de Letras e Artes. Ambas são membros do grupo Estudos Contemporâneos em Música e GECOM. Então, vocês podem ver que elas têm assim, uma ampla experiência na área de regência, né, com atividade de canto coral. E é justamente a palestra de hoje que nós vamos estar contemplando. Então, ambas vão estar falando sobre essa atividade de canto coral. Eu não sei quem vai começar, mas de antemão acredito que vai ser considerações bem significativas para quem atua com o instrumento voz através dessa atividade de canto coral. Então, meninas, muito obrigada antecipadamente e fiquem à vontade para vocês começarem. Só lembrando, antes das meninas começarem, que agora, hoje, que é a última palestra, que os certificados vão estar sendo elaborados e vocês vão estar recebendo por e-mail um único certificado com a carga horária correspondente de todas as palestras que vocês participaram. Então, quem só participou de 3, de 2, então aí isso vai ser computado na carga horária, tá ok? Então, meninas, é com vocês agora. Bom dia. Eu acho que eu começo, né, Rosinha? Você quer dar um bom dia para todo mundo antes aí? Bom dia, povo. Bom dia. Não, bom dia. Oi. É um prazer a gente estar aqui, não é? E a gente vai estar aqui conversando. O dia vai começando e a gente vai aqui dialogando, aqui todos nós. Pronto. A gente vai começar, então. Como a já falou um pouco da nossa formação, né, que a gente trabalha bastante com voz, e eu também fiquei muito feliz assim, em saber que a voz foi considerada, né, como um instrumento nessa série, porque a gente sabe que a voz é o nosso primeiro instrumento, né, é o nosso instrumento natural. Nada mais justo, então, do que a gente trabalhar e entender a importância da voz como um instrumento. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui uns slides e aí não vou mais enxergar vocês. Mas assim, qualquer coisa, podem me interromper, tá bom? Espera aí, deixa eu colocar ela...
pouquinho. Tá. A capa a gente vai arrumar depois, né, Rosa? Mas a gente fez uma coisa muito... A gente vai falar, então, sobre voz cantada, que é um instrumento em potencial no canto coral. A nossa abordagem, ela vai começar assim... Ela vai por um viés da musicalização, né? Como é que a voz é um instrumento, como é que se usa, então, a voz, como é que ela pode ser usada para a musicalização. E eu começo falando um pouco sobre o que é a voz, na verdade. Que instrumento é esse que a gente traz dentro do corpo da gente? Então, a voz, conforme Coelho, uma definição sobre voz, que é a que mais eu, pessoalmente, gosto, eu acho que é mais completa, fala que a voz, então, ela é a utilização inteligente dos ruídos e sons musicais produzidos no interior da laringe, com o impulso da expiração controlada, ampliados e timbrados nas cavidades de ressonância e modelados pelos articuladores no tempo, no meio e no estado pulsátil de cada pessoa. A essa definição de caráter eminentemente fisiológico e acústico, acrescenta-se também o conteúdo psíquico e emocional. Isto é, a voz é também a expressão sonora da personalidade do indivíduo e reflexo de seu estado psicológico. Então, a gente está tratando de um instrumento que ele é fisiológico, ele é biológico, ele tem toda uma constituição, né, física, mas ele também é um instrumento muito de reflexo emocional e psicológico. Então, a voz é a utilização inteligente. Por que utilização inteligente? Porque a gente sabe que involuntariamente o nosso corpo faz barulhos, né? Barulhos, sons, ruídos, né? Se a gente tivesse um estetoscópio, uma coisa, a gente poderia ouvir o som do nosso coração, o som... O nosso corpo é cheio de som. Vocês já ouviram o som da barriga de vocês, o som do coração, o som do sangue correndo nas veias, né? E a gente tem esse som que acontece aqui no interior da laringe, onde estão as nossas pregas vocais. Inteligentemente, nós vamos produzir a nossa voz como? Controlando a nossa expiração, que faz parte da nossa respiração, que sem ela a gente não vive, obviamente. Esse som é ampliado e ele é timbrado, quer dizer, ele tem a sua característica sonora definida nas cavidades de ressonância, que estão mais... que elas são assim mais na cabeça, mas na verdade é o corpo inteiro que entra nessa constituição, e modelado pelos articuladores, pela nossa boca, língua, dentes, né, no tempo. Então a gente tem o tempo que a gente quer, o meio e no estado pulsátil de cada pessoa. Isso. E tem uma questão que é importante a gente chamar a atenção, né, Claudinha? É que é o seguinte, às vezes a gente se atrapalha um pouquinho na definição do que é fala e do que é voz. Então, na realidade, a gente produz o som, não é? Mesmo que seja sem uma forma que a gente vai conseguir entender. Tem aquelas pessoas, por exemplo, que a gente considera que são mudas, né? Mas vocês veem que elas emitem o som, não é? Então, é muito importante que a gente, principalmente quando a gente está em sala de aula, ou a gente vá para trabalhar em qualquer um outro espaço, que a gente consiga discernir, tá? A fala articulada de forma consciente, entendível, e qualquer emissão sonora, como Claudinha colocou aí, o nosso som, mesmo que seja aquele tonhonhon que a gente fica com vergonha quando está com fome e o outro do lado escute, né? A barriga faz os sons involuntários, né? Então, é uma questão de consciência, de organização. Então, a gente não pode... a gente tem que ter isso bem claro
Até mesmo porque a depender se chegar uma pessoa, tá? No que a gente vai trabalhar com um grupo que tem alguma criança ou algum adulto que seja mudo, por exemplo, a gente vai saber que ele tem uma emissão sonora, mesmo que não seja articulado, tá? Que não passe pela forma, não seja aquela questão consciente. Então, assim, isso precisa estar muito claro, porque às vezes a gente não trabalha com as nossas crianças quando a gente está no espaço e aí a gente tem crianças mudas no nosso grupo, na nossa sala de aula, a gente tem que saber que a gente pode contar e que ela vai fazer uma emissão sonora, certo? Só gostaria só só fazer esse parêntese, Claudinha. Algo... Claudinha? Ah, tá, tranquilo. Então é isso, gente. É muito importante. E às vezes a gente pode ordenar, tá? Essa emissão vocal, mesmo que ela não seja numa forma, mas às vezes a gente tem pessoas, tá? Que não falam, surdas e mudas, mas elas conseguem ordenar ritmicamente, tá? E às vezes a gente não trabalha, não inclui essas pessoas nos grupos por a gente não ter isso assim bem definido dentro da nossa cabeça. Eu já tive a oportunidade de dar aula de piano, por exemplo, com surdo mudo, tá? E isso era muito tranquilo, a rítmica dele era muito organizada, ele tinha todo um sentido rítmico e a gente conseguia organizar os sons. Então é importante que a gente tenha isso definidinho na nossa cabeça. Valeu, Claudinha. Pronto, desculpem. Surgiu um probleminha aqui. Então, essa voz, como a gente fez a definição, conforme a professora Rosa explicou, é uma voz que ela já está preparada para a fala e, né, para o canto, nesse caso. E, bom, continuando, ela fala um pouco também sobre o conteúdo psíquico e emocional. E é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, porque as nossas pregas são órgãos muito sensíveis, né? Que qualquer trauma, vocês já ouviram falar, né, de pessoas que sofrem traumas ou coisa assim, a primeira coisa que perde é a voz, né? Porque há um bloqueio, acontece muita coisa assim com as nossas pregas, e a gente tem que cuidar muito. Assim como a gente cuida do instrumento, um instrumento externo, do violino, violão, seja o instrumento que vocês tenham, e tem todo o cuidado de guardar, limpar depois do uso. A nossa voz é a mesma coisa. Por isso que a gente não deve sair usando de qualquer forma, assim, né? Tem que ter todo um cuidado, uma preparação. Eu já li coisas a respeito e eu costumo dizer que é a mesma coisa que a gente vai preparar para correr uma maratona. Eu não estou assim, eu acordei e vou sair cantando uma ópera. Não tem como. A gente precisa, é como um corredor acordou e vou sair correndo uma maratona. Não, ele precisa acordar, ele precisa fazer um aquecimento, ele precisa ir devagar até que ele chegue, tenha essa mobilidade para fazer cantar, aliás, correr essa maratona, né? E a voz, ela também reflete muito do nosso estado emocional, do nosso estado psicológico, né? Se a gente está nervosa, a voz sai meio tremendo, assim. Se a gente está calma, a voz sai mais tranquila. Se a gente está nervoso, ela sai meio embargada. Se a gente está, né, meio triste. Então, é um instrumento muito complexo, na verdade, né? Que a gente até não tem tanta noção de como ela é. Mais alguma coisa, Rosa? Posso passar? Pode passar, Claudinha. Próxima. Então, assim, a gente colocou aqui algumas citações, né,
de vários autores que falam da voz como instrumento para musicalização. Então, já a voz ela já é usada desde sempre, na verdade, né? Como primeiro instrumento, a gente sabe que lá nos primórdios ela era utilizada, foi o primeiro instrumento a ser utilizado e depois surgiram os demais, né? Agora, usada para musicalização, o que a gente tem é esses teóricos dos métodos ativos, Braga e Tourinho já apontam que Kodal, Orff, Willems, Costa, Pena, Nunes apontam a voz cantada como um instrumento eficaz para promover a aprendizagem musical. Willems, no seu método, ele fala que muitas crianças cantam antes mesmo de falar, e a gente nota isso, né? Ontem a gente estava em reunião, foi muito engraçado, que a filhinha de Thaís ficava cantando o tempo todo, a gente não entendia muito o que ela falava, mas os primeiros balbucios das crianças já são assim, já são embriõezinhos de canções, né? Então as crianças já têm essa coisa musical dentro de si, já começam a cantar, às vezes antes mesmo de poder articular corretamente as palavras. Kodály considera a experiência vocal como a principal forma de acesso à música. É cantando que o aluno se expressa musicalmente e desenvolve a habilidade de ler e compor música. Kodály, você sabe, vocês já devem ter estudado, né? Ele fez uma recolha de canções do seu país de origem e trabalhou essas canções, então, na musicalização. Orff, a gente sabe que Orff tem todo aquele instrumental que é famoso, né? O método dele utiliza esse instrumental, mas ele também trabalhou muito com a voz. E aí ele coloca a prática vocal enquanto linguagem e como fundamento para a criação de padrões rítmicos que irão avançando de acordo ao desenvolvimento do indivíduo. E aí ele fala de rimas, textos recitados, poemas e canto. Então, assim, não só a voz cantada, mas a voz falada também é utilizada para musicalização. E entre os teóricos brasileiros, Gazi de Sá trabalha muito dá muita ênfase na construção de frases, além de ritmos, eu escrevi errado ali, além de ritmos e melodias também. Trabalha muito com a voz cantada. Ok, deixa eu passar aqui. A gente tem mais algumas pessoas que falam sobre isso. Nunes, ela aponta 3 motivos para a gente utilizar a voz como um instrumento para musicalização. Primeiro, é que todo músico precisa solfejar. E a gente solfeja como? Cantando, né? Então, antes da música, eu sempre digo para os alunos, antes de a música sair pelo instrumento, antes da gente tocar, ela precisa estar dentro da gente. Né? E a forma que a gente vai entender como ela está dentro da gente e conseguir expressar ela, inicialmente é pela voz mesmo. Então, o solfejo, a gente precisa fazer ele antes de tocar, inclusive. A voz humana, ela é rica em possibilidades musicais e explorar isso é uma experiência agradável. Então, não só a voz cantada e falada, a gente pode usar a voz como um instrumento percussivo, inclusive, né? Tem muitas variedades e a gente explorar isso é uma experiência muito boa. Além disso, é um instrumento que é acessível e não tem custos adicionais, né? Ele é adequado para promover a alfabetização musical de forma ampla e democrática. Então, a gente sabendo trabalhar com a voz, a gente tem um recurso muito grande para a musicalização, porque a gente independe da compra de instrumentos. Às vezes a gente vai para a escola, né? Vou fazer musicalização, preciso de instrumentos. Antes disso, vamos utilizar a voz, nosso instrumento natural, que é um instrumento adequado para isso. Aí, pensando, partindo da fala, né, utilizando a voz falada, Maura Pena, ela fala que a partir da fala, então, abrem-se os caminhos para trabalhar pedagogicamente o domínio da linguagem musical. Porque a gente sabe que na fala, inclusive, a fala não só o português, cada idioma tem a sua musicalidade, por isso que é importante a gente cantar em outros idiomas também, para que a gente consiga ouvir a musicalidade e recitar
essas letras de canções em outros idiomas também, para a gente conseguir ouvir a musicalidade de cada idioma, né? E entender que na fala já há música, né? Nos poemas há música. E a partir daí a gente trabalha, então, os outros elementos, trabalha os elementos musicais. Schmidt vai falar que o canto ocupa um lugar de destaque no processo educacional, né, de educação musical, ao oferecer possibilidades concretas de manifestação de parâmetros tais como altura, intensidade, ritmo, senso harmônico, aspectos diagógica e contrastes de forma natural. Então, a gente pode trabalhar qualquer parâmetro, né, qualquer elemento musical a partir da voz. Ainda Braga e Tourinho, a utilização da voz reúne de forma sintética, né, melodia, ritmo e harmonia, favorecendo a audição interior. Isso mesmo. Então, a gente tem aqueles 3 aspectos musicais, que seria melodia, ritmo e harmonia, e a voz, né, o canto, ele já reúne esses 3 aspectos. Rosa, quer complementar alguma coisa? É importante, quando Cláudia, frisando que quando Cláudia coloca assim, a facilidade da gente poder trabalhar com canto coral, né, com canto em qualquer ambiente. Quando nós vamos direto para as nossas, quando a gente vai para as nossas práticas, nem sempre vamos ter condição, a escola ou o local, você vai ter condição de poder proporcionar a compra, por exemplo, de todos aqueles instrumentos, né, do musical, por exemplo, ou teclados, ou violões, e a gente fica com uma prática, a gente fica frustrado enquanto professor, e às vezes a gente usa isso acaba que torna a nossa prática um tanto, não sendo uma prática, medíocre, muito, talvez pesado, mas é basicamente isso, porque a gente, quando a gente se desliga e pensa em todas as potencialidades do que a gente pode explorar com a voz e a da aprendizagem de todos os conceitos e todos os conteúdos musicais que a gente pode fazer a partir do canto, a gente consegue sair, então, daquele lugar de que eu só consigo fazer se eu tiver tal material, tal estrutura, e a gente consegue fazer coisas belíssimas a partir, então, do que a gente tem gratuitamente, que é a voz, não é? E é impressionante que, às vezes, a gente deixa alguns conceitos de muita coisa pensando que o mais é o melhor. Exemplo, às vezes a gente ouve um coral cantando um arranjo a 7 vozes, por exemplo. E não sabe que o mais difícil é o cantar o uníssono bonito. Né? Timbrar o uníssono de um grupo é o mais difícil. E às vezes a gente está insistindo em 4 vozes, arranjos a 3 vozes, arranjos bem elaborados, né, Claudinha? Achando que isso é o que o que está bonito. E, gente, imagine a gente ter um grupo de crianças e que a gente consegue trabalhar a timbragem dessas crianças e cantar a capela, por exemplo. E se a gente trabalha o coral para cantar, por exemplo, a capela, a gente pode cantar em qualquer espaço, não é? A gente não vai precisar ter um teclado, ter um violão. Então, às vezes é necessário que a gente se desprenda de alguns paradigmas que a gente tem em relação ao canto coral, e essa é a nossa proposta aqui dessa manhã, né, Cláudia? Da gente desprender desses paradigmas de que eu preciso de uma estrutura para musicalizar um grupo, eu preciso ter vários instrumentos, eu preciso ter várias coisas. Não, a gente pode fazer tudo isso, toda essa integração, toda essa aprendizagem,
toda essa aprendizagem a partir da voz. Roberto falou que o mais difícil, o mais fácil pode ser o mais difícil, exatamente. Roberto, olha, a natureza tem uma coisa que é impressionante, e às vezes a gente faz o caminho contrário. Rosa, né? tem uma hora que você fala que fica baixinho, eu não sei se você faz afastando, assim, não sei. Pode ser aqui do microfone. Aí. Pronto. Tem uma palavra que a gente usa, é aplicado bastante à parte da botânica, principalmente, que é sobre parcimônia. Não é? Se você tem um caminho ali mais fácil, com certeza aquele talvez seja o melhor caminho, tá? Então, às vezes, a gente quer ter um caminho de construção de um espaço, de compra de instrumento, e a gente tem o mais fácil, que é o grupo com as vozes. E às vezes a gente está querendo ir pelo outro caminho. E é esse mais fácil, que é ter o grupo com as vozes para trabalhar, uma música, uma voz só, todo mundo em uníssono. E é isso que vai dar a beleza e que vai sedimentar para daí a gente fazer as outras construções e ir implementando, então, os outros conhecimentos depois que essa primeira etapa, que é o uníssono, já estiver bem sedimentada, bem organizada. Vamos seguir, então. Bom, agora a gente vai falar, então, continuar, na verdade, né? A gente estava falando mais da voz, propriamente dito. Agora, o canto coral como um espaço de aprendizagem musical mesmo. Schmidt fala que o coro representa a oportunidade de construção coletiva do fazer musical através do corpo. Podemos fazer música de muitas formas, mas em nenhuma delas se participa tão ativamente do fazer musical, nenhuma delas é tão eficaz quanto o ato de cantar. Enquanto Rosa estava falando sobre essa questão de se a gente sabe trabalhar com voz, vai com grupo, cantar capela, tem muitas, muitas possibilidades. A gente pode usar o nosso corpo, a nossa voz de muitas formas diferentes. Eu posso pegar uma canção, posso interpretar, posso fazer um teatro com ela, uma declamação, montar todo um espetáculo só com voz. Quem vai fazer um instrumento, o acompanhamento, a gente pode fazer percussão corporal, a gente pode fazer um arranjo muito simples, em que se mantém a base harmônica, e outro instrumento faça, em outra voz, faça preenchimento harmônico. Então, tem muitas possibilidades. Mas, para isso, o que precisa? Precisa saber muito bem o que diz a canção, né? A gente precisa... O professor, eu acho que depois, mais tarde, eu coloco isso, mas quanto mais o professor sabe sobre a música, mais possibilidades ele tem de ensino. Então, eu vou voltar naquele aspecto de ficha de análise, né? Que muitos não gostam daquela ficha, mas quanto mais a gente explorar a canção, quanto mais a gente souber, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente imaginar sobre a canção, mais possibilidades a gente tem de trabalhar. Claro que isso não quer dizer que eu nunca vou usar um instrumento musical que não seja a voz. Não, longe disso. Mas a gente está falando justamente de todas as possibilidades que a gente tem sem um instrumento musical. A Mato já fala um pouquinho sobre, além, né, da aprendizagem musical, ela fala que o coro é um grupo, claro, de aprendizagem musical, de desenvolvimento vocal, ou seja, aprimoramento do nosso instrumento, né, saber usar ele de forma saudável, né, e explorando o máximo de possibilidades que a gente tenha. Integração e inclusão social, isso é bem importante também. O coro é um espaço constituído por diferentes relações interpessoais e de ensino-aprendizagem. Figueiredo, ele fala que o ensaio coral, ele deve ser um momento de aprendizagem. E ele fala num artigo muito importante, que ele fala sobre essa dualidade de treinamento versus aprendizagem, né? Que muitas vezes
a gente sabe a canção e vai ensaiar com o coro, com o grupo, e fica repetindo N vezes, né? Sem colocar ali um sentido de aprendizagem. Né? Então, de novo, por isso que o professor precisa saber, conhecer muito bem a canção para explorar essas diversas, inclusive essas diversas formas de ensino. Aí eu coloquei uns trechos de um trabalho que eu fiz que eu orientei Isabela Dantas, que fez sobre a voz, né, a voz como instrumento de musicalização, e ela fala também que a gente deve, então, valorizar os exercícios de aquecimento vocal como recursos e ferramenta de abordagem de elementos musicais. Além disso, fazer a execução de estilos e técnicas vocais variadas. Não ficar sempre nos mesmos exercícios e usar aquele momento do aquecimento vocal que a gente tem como um momento de aprendizado. Não é, de novo, um treinamento. Toda semana, toda aula, fazer os mesmos exercícios. Repete, repete, repete. Se quiser repetir, mas repete com sentido diferente, com abordagens diferentes, especialmente em se tratando de coros infantos juvenis. Deixa eu adiantar aqui. Então, essa autora, Schmidt, ela tem um artigo que ela fala também, né, falando sobre o canto coral, que esse processo de ensaio, né, o processo do canto coral, ele deve... E aí, esse canto coral, se tratando principalmente de coros infantos juvenis, deve ser algo diferenciador no processo de estruturação da personalidade, da formação do caráter, do despertar da sensibilidade do raciocínio, de desenvolvimento do senso humanístico. Então, vejam só a responsabilidade que a gente tem ao estar tratando ou trabalhando com um coro infanto-juvenil, né? Não é simplesmente vou ensinar música, é uma abordagem mais holística mesmo, né? A gente vai estar trabalhando no processo, estruturando a personalidade deles na questão inclusive do repertório, a formação do caráter. Então, é uma formação integral. E aí ela aponta alguns requisitos, né, para o professor para trabalhar com um coro infanto-juvenil. Ele deve ter uma prática pedagógica bem fundamentada e uma ampla formação musical. O conhecimento das etapas do desenvolvimento infantil. O processo educacional deve ser feito com conhecimento, com sensibilidade, com afetividade, com paciência, com compreensão. Deve desenvolver nos seus alunos, né, a autoconfiança e a disciplina. Deve desenvolver também a motivação para a aprendizagem, aí com atividades lúdicas, né? E aí transmitir também aspectos da cultura geral, da interdisciplinaridade, o conhecimento da própria voz. Agora é outro ponto. O conhecimento da própria voz. Então, o professor, ele deve ter conhecimento da própria voz, ele deve explorar muito a sua voz, trabalhar muito a sua voz, e para que ele possa ser um bom exemplo vocal. Porque, assim como o professor canta, as crianças, os jovens irão cantar, ou os adultos. A gente conhece o coro, né, pelo regente. Então, a gente sabe exatamente como o coro vai se comportar de acordo com o regente se comporta. E também deve conhecer também aspectos do desenvolvimento vocal de crianças e adolescentes. Quer complementar alguma coisa? Que eu vou falar sobre o desenvolvimento vocal, mas aí... Sim. Sobre essa questão dos requisitos, gente, isso é tão importante que eu acho graça aos nossos alunos, né? Como a crise das fichas do cereja. Porque vocês não têm ideia da importância e da responsabilidade que é. Aí eu quero chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, a gente tem que saber, a gente tem que ter uma formação musical forte, ampla, tá? Vejam bem, quando a gente vai, eu ouso dizer que um professor de música, tá? Quando a gente vai para a sala de aula, quando a gente vira o educador musical, a gente tem que saber mais do que o especialista, mais que eu falo de forma mais ampla, porque a gente tem que saber, a gente pode não saber todos os detalhes
da história da música, mas a gente tem que saber a história da música para poder contextualizar aquele repertório. A gente tem que saber, sim, de harmonia. A gente pode não precisar saber de harmonia como compositor, mas como você vai harmonizar? Como você, por exemplo, vai fazer vai marcar a respiração da peça? Se não tiver, se as frases forem interligadas, você vai pegar pela vírgula do texto ou você vai pegar pelas cadências? Às vezes a cadência harmônica daquela peça, ela vai ser necessária, ela vai precisar ter uma respiração ali e que de repente não vai estar contemplada na frase textual, entendem? Então, assim, vejam como são conhecimentos que às vezes a gente acha que está além ou que ou só quem atua nessa área precisa, mas que a gente não precisa. Então, assim, essa ampla formação, aí eu quero reiterar a fala de Claudinha em relação a isso, pela necessidade de que a música ela é muito além, a performance ali, o resultado daquela partitura é muito além do que está escrito na partitura e no texto, tá? Para ler ali, a fazer aquele texto ou fazer aquela música, não precisaria ter nenhuma formação musical se fosse para fazer o que está simplesmente ali, qualquer pessoa. Então não precisaríamos estar brigando porque tem um professor de matemática dando aula na escola e de repente o professor de matemática é até mais afinado, tem a voz até mais bonita que eu, não é? Qual a diferença que vai ser? A diferença está no nosso conteúdo, na nossa formação e no que a gente vai poder fazer além do que aquele professor de matemática faz. Não justifica ter um professor de música na escola, tá? Porque às vezes tem pessoas que são bem menos tímidas do que eu e conseguem fazer coisas, e aí eu tenho que mostrar para quem então precisa-se ter o professor de música. Diferencial, né? Diferencial. Nosso, está na nossa formação. E outra responsabilidade nossa é o conhecimento sobre voz. Gente, é imprescindível o nosso conhecimento. Você não precisa ser um professor de canto. Não é essa. Nossa realidade não é essa. A nossa realidade é sermos responsáveis pelos resultados e, diferentemente de um violão que quebra uma corda, eu vou na loja e compro, a voz, a prega vocal, a voz, o instrumento da pessoa, se tiver um problema, a responsabilidade vai ser minha. E eu não sou fonoterapeuta, tá? Eu não sou otorrino para consertar aquela voz. Então, assim, vai ser complicado e vai ser a minha responsabilidade e a sua responsabilidade caso aquele grupo, alguém daquele grupo que esteja sobre a minha coordenação tenha algum problema vocal, por falta do meu conhecimento sobre a voz. Não é? O que eu posso cantar, o que eu posso explorar, o que aquele grupo pode me dar? Qual a extensão? A força, então eu preciso conhecer, tá? Então não é brincadeira quando a gente fala. O teclado, meu teclado tem aqui algumas teclas aqui que não estão soando, aí quando eu tiver dinheiro eu vou poder levar para consertar, mas a voz não. Se eu desenvolver um calo, uma fenda, é problema, e a responsabilidade é sua e é minha. Bom, então, por isso que é tão importante, né, continuando o que Rosa falou, essa questão da técnica vocal, principalmente em coros infantos juvenis, porque eles têm uma extensão vocal, né, uma textura vocal também, mais, vamos dizer, definida diferentemente de uma voz adulta que já passou por esse processo de muda vocal, né? Então, a técnica vocal
em coros infanto-juvenis, momento de aquecimento, ele deve ser um momento de aprendizagem, com atividades lúdicas. A gente não pode usar os mesmos exercícios que a gente usa de aquecimento para um coro adulto, né, para um coro infanto-juvenil. A gente precisa respeitar essas particularidades e, além do mais, fazer disso um momento divertido, né, um momento lúdico de aprendizagem. Então, assim, tem vários autores que falam sobre a ascensão vocal e tudo, mas agora a Silvia Sobreira, ela fala no artigo que a extensão vocal ideal, mais ou menos, das peças que a gente trabalha, principalmente com crianças, antes da muda vocal, seja entre Dó 3 e o Dó 4, que ela considera como um limite da voz infantil, que mais ou menos coincide com a região da fala. Então, por isso que a gente fala que essa questão da gente explorar a nossa própria voz, porque os graves que a gente tem, as crianças não vão ter, ou elas vão forçar para cantar grave. Geralmente, criança tem vergonha de cantar assim agudo, principalmente quando está perto da muda vocal. Os meninos não querem cantar agudo, porque eles acham que as meninas vão falar que eles são, né, meninas, vão ficar debochando, coisa assim. Mas a gente precisa entender e passar para eles, então, que essa é uma cultura errada, que voz infantil, até a muda vocal, é aguda, sim. Meninos e meninas têm a mesma extensão e a voz linda é a voz natural. Me incomoda muito ver uma criança cantando grave sem essa voz ser a voz natural dela, ou cantando e imitando cantores adultos. Isso é a pior coisa que algum adulto ou pode fazer, é incentivar isso. Criança tem voz de criança e ponto. Né? A gente vê, às vezes, pessoas que não estão preparadas para tratar com criança ou adolescente. Eu já vi homens, assim, que cantam grave e as crianças vão cantando grave assim, gritar. Só dissemina essa cultura do grito, quem canta mais forte é mais bonito, quem canta suave é o feio. Aquele coro ali canta tão sem animação, porque eles não cantam gritando. A gente já viu isso, né? Então, é uma cultura que a gente precisa mudar. Criança tem voz de criança, voz aguda, a gente faz nuances de forte, suave, eles precisam entender esses parâmetros musicais com a sua própria voz. E aí acontece Wagner? Acontece uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, que é o período da muda vocal. Isso mais nos meninos, tá? Nas meninas a gente percebe que vai ter uma mudança de timbre, ela muda assim, baixa um tom mais ou menos, né? Depois da muda vocal. Agora os meninos, a gente percebe uma explosão de hormônios ali. E aí, o que acontece nesse período da muda vocal, né? A musculatura do corpo inteiro, ela vem se desenvolvendo de forma assimétrica, quer dizer, é uma explosão, um crescimento muito rápido, né, de maneira desordenada, e não permite, então, que esse adolescente, pobre coitado, faça esse ajuste adequado e rápido da musculatura respiratória laríngea, porque a gente sabe que a gente trabalha com voz, a gente precisa trabalhar toda a vida com essa respiração, né, essa mudança, essa respiração toda. Então, como a gente está nesse período de muda vocal, o adolescente ele não consegue fazer isso. E aí ele deve parar de cantar? Não. Aí, senhores professores, nós todos devemos saber de harmonia, devemos saber escrever música, porque a gente vai, de repente, precisar escrever uma linha para esse cantor. Porque a gente precisa promover a inclusão. Você não está afinando, está nesse período de muda vocal, então não canta por enquanto. Não, vai cantar sim. Só que ou você não vai cantar essa parte que está muito ruim, né, para você alcançar, que está ruim, que está desconfortável, não dá para forçar a voz, né, nesse momento, porque não há condições, mas também não vai deixar de cantar. Eu vou escrever uma linha para tu cantares, né, para ficar, ou então tu vai cantar uma parte, não vai cantar outra, mas incluir e não deixar de cantar. Essa muda vocal, ela dura mais ou menos por volta de 6 meses, mas em algumas pessoas dura 2, 3 anos, enfim, até a muda ficar realmente completa, né? E a gente tem uma voz aí, a partir disso, uma voz adulta, definida, que a gente possa trabalhar com mais
Nossa, minha parte tudo muito boa. Com mais certeza, né? Certo? Podemos partir? A Rosa quer falar alguma coisa? Não, não, tudo tranquilo. É só complementando que é questão de controle, né? A gente não pode esquecer que é músculo, né? E quando os meninos estão, e quando está acontecendo essa muda, então é a questão do controle da prega vocal. Então, não é porque aí estica demais, sabe? De menos, e aí é algo incontrolável mesmo, que faz parte do organismo, sabe? É orgânico mesmo. Então, é, é, e isso gera. Eu tenho meu irmão, por exemplo, até hoje ele não canta, porque nessa época ele não teve. Uma pessoa virou que estava regendo o coral, virou para ele, e ele, na hora, ele passou a vergonha de ter colocado, sabe? Ele estava cantando uma nota mais grave e de repente saiu uma nota aguda, e ele ficou com vergonha. Aí o que aconteceu? Ele começou a cantar assim, sussurrando. Então ele teve esse trauma e até hoje ele canta de forma equivocada, porque o sussurro força, né? E aí até hoje ele canta sussurrando, porque para não ter a pressão ali na prega vocal, e aí ele não ficou com esse receio do canto. Então é muito importante a gente ter essa inclusão, promover essa inclusão, sabendo que isso acontece e que é algo orgânico, é algo natural, acontece com todos. Isso mexe, abala muito o psicológico também, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, né? Pode travar uma pessoa de cantar pro resto da vida. Bom, nossa, o tempo passa muito rápido, né? Mas vamos tentar aqui. Aí sobre o repertório dos coros infantis e juvenis, né? Que a gente vai escolher de repertório, também é outro conhecimento que a gente precisa ter. Andrade e Santos, então, eles falam que o repertório ele tem grande influência na construção da personalidade artística de seus cantores, no momento que eles estão formando a sua opinião acerca do canto coral. Bom, a opinião sobre o canto coral coisa chata, né? Mas é a nossa responsabilidade, então, mudar essa opinião, né, acerca do canto coral. Então, a escolha de repertório é muito importante. E essa escolha do repertório, ela pode tanto desestimular como estimular os cantores. No caso de desestimular, é porque ele não oferece desafio musical, ou, por outro lado, por ser um repertório muito difícil, que demanda habilidades musicais ainda não adquiridas. É esse o caso que a Rosa falou antes, né, sobre a questão de cantar 6 vozes num coro iniciante. Não, vamos fazer uma voz, no máximo cânone. Mas também se um coro tem mais capacidade, vai ficar cantando em uma voz ou cânone a vida toda? Não, a gente vai propondo os desafios de acordo com a capacidade, né, que eles vão adquirindo. E também que sejam canções ou sejam peças significativas para esses cantores. Aí tem uma citação aqui sobre a canção, no caso de composição de canções, mas se aplica também no caso de repertório, de seleção de repertório, né? A canção, principalmente em coros infantis juvenis, deve ter um enfoque prioritariamente artístico, de missão. Aliás, tem 2 tipos de canção. Tem uma que tem um enfoque prioritariamente artístico, né? De missão reveladora. O intérprete curva-se à obra, né? A gente tem uma canção lá que está escrita, muito bem escrita, então a gente vai se curvar aquela obra, a gente vai fazer de acordo com como está escrita. Mas tem uma outra canção, ou a mesma também pode ser, com enfoque pedagógico, né? De missão educativa. Aí a obra curva-se ao intérprete. Como? O compositor deve criar, ou então o regente deve selecionar uma obra que seja capaz de suportar a interferência criativa da criança e do adolescente também na finalização de sua composição e não apenas em seu processo de interpretação. Sem que com isso a ideia inicial seja sacrificada e sem que a produção original perca sua consistência nem identidade.
Às vezes a gente tem uma peça muito linda, um arranjo muito bonito, mas tem algumas partes que o coro não vai conseguir cantar, ou que a gente acha que não se adequa, ou que poderia mudar para ter uma parte educativa. Essa obra é uma obra que tem essa missão educativa. É uma obra que ela pode suportar essa interferência. A gente pode interferir criativamente nessa obra, mas tem que ter esse cuidado, né, de que não pode sacrificar a ideia inicial e nem perder a consistência nem a identidade dessa peça. Aí, esses mesmos autores, eles falam que o ensaio deve ser um momento de espetáculo, e todo espetáculo com momentos de ensaio. Então, para dar esse estímulo, né, que não seja feita... Claro que a gente vai saber que tem essa diferenciação do ensaio, porque a gente vai parar, vai consertar, vai fazer tudo isso. Mas o ensaio é um momento de espetáculo, é um momento da gente de criar também, de propor performance, né? E o espetáculo tem que ser um momento de ensaio também, não tem que ser aquela coisa dura, tesa, sem poder respirar. Não desorganizada, não quero dizer isso, que seja de qualquer jeito. A apresentação e todo ensaio ele deve ter uma moldura, né? Um começo, um meio e um fim. Então, e a apresentação ela vai tomar essa forma também, sem que a criança ou o jovem se sinta oprimido no momento de apresentação. A gente já treina desde o início essa questão da interpretação e do espetáculo já no momento de ensaio. Aí, essa questão da análise, né, que o ensino da canção, ela vem antes de ensinar a canção, a gente precisa fazer uma análise dessa obra, né, e verificar todas as suas possibilidades musicopedagógicas. O que eu posso ensinar com essa peça e de que forma eu posso ensinar essa peça de forma que tenha uma aprendizagem significativa. Certo? Vou passar? Pode. Claudinha, agora passa para a outra slide, por favor. Essa? Não, para frente. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Isso. Porque a gente continuando pensando em repertório, tudo isso que Claudinha falou aplica-se a coral, não só de crianças, mas adultos, terceira idade. O repertório, ele é determinante, a escolha do repertório é determinante para o sucesso ou o insucesso do grupo, tá? Ele pode ser desestimulante, ele pode ser também, pode atuar de forma negativa. Então, assim, é necessário um cuidado quando a gente pensa e vai estudar sobre o repertório. E o que a gente quer dizer, o que a gente quer mostrar e quer aprender, né? Quer que o nosso grupo aprenda com o repertório. Então, por exemplo, reiterando o que Cláudia já falou, quais são as peças, essa fala aí, esse texto aí é de Guilherme Kerr, né? Ele é uma referência nacional sobre construção de arranjos, né, para coros. E ele fala que a intenção, quando ele cria os arranjos, ou quando ele faz as peças, é criar uma peça adaptada às condições vocais específicas de um determinado coro, sem exigir mais do que aquilo que ele possa fazer espontaneamente, sem que ele seja obrigado a enfrentar textos estrangeiros, problemas de estilos ou tessituras que antes nunca precisou alcançar. Ele não fala que não é para fazer, mas a gente tem que saber onde é que está o nosso coral e o que ele pode fazer e aí estimulá-los. Eu tive uma experiência com o coral do Cuca uma vez. Eu trouxe 2 peças. Um era um chachado a 4 vozes, tá? Um arranjo bem elaborado. E um era a Canção da Noite, o Fantasma da Ópera, 2 vozes. O que aconteceu com o coral? Eu levei um tempo ensaiando ao Fantasma da Ópera, 2 vozes.
mas não saiu do lugar. Nunca pude cantar com coral, que estava em inglês. O chachado eles pegaram assim, porque faz parte, é assim, além do estilo musical fazer parte do grupo, sabe? Isso que foi determinante para que eles gostassem, ficou uma das músicas, uma música assim, do nível médio, mas ficou uma música assim bem que eles mais gostavam de cantar e se sentiam à vontade para cantar, mesmo sendo a quatro vozes e ter é, e, e, e ter partes bem distintas assim, ou seja, fazia parte do grupo, da essência do grupo, fazia parte da cultura do grupo, então ficou muito mais acessível a aprendizagem desse repertório. Figueiredo ele também ele levanta outros elementos relacionados à escolha do repertório, que o melhor caminho é escolher a música autêntica, que seja um bom exemplo de estilo, época, cultura e que contenha boa organização formal. Teve uma vez que eu peguei um repertório só porque eu gostei, uma pessoa fez um arranjo, aí eu na empolgação ensaiei. Só que o que colocou, a pessoa fez uma harmonização equivocada. O contralto, ele pegou o soprano, colocou o contralto para fazer a melodia, colocou o tenor para o soprano cantar, o que seria numa harmonia, o soprano cantar, e colocou o que seria o contralto para o tenor cantar. Resultado, a voz soprano cantando o tenor ficou horrível. E o pior é que assim, sabe, eu ensaiei e não tive esse cuidado na atenção sobre como foi que foi feita a harmonia, se estava toda correta. Então, às vezes, não é qualquer arranjo, só porque está escrito e disponível, que a gente deve sair pegando, né? Eu vou correr por causa do horário, mas qualquer coisa pode falar, viu, Claudinha? Ou alguém? De acordo. Deixa eu te dizer, deixa eu puxar uma palhinha para o meu assado sobre isso, tá? Eu fiz o meu doutorado sobre arranjos para coros. Então, assim, tudo isso que tu está falando, isso eu discuto na minha tese. E vou dar um spoiler, assim, que é meu desejo muito grande fazer um projeto de pesquisa na UF, justamente voltado para isso. Para a gente entender essa questão do arranjo, dessa... Né, da importância da gente saber fazer um arranjo, da gente entender como se faz um arranjo, o que deve ser levado em consideração. Massa. Já estão todos convidados. Eu também já me convidei, com certeza, viu? Todo mundo que quiser estar dentro. Porque é essencial, gente, vocês não têm ideia. O arranjo ele pode ser assim muito bonito, mas completamente disfuncional, sabe? Ele pode gerar problemas sérios no coro, em relação principalmente ao que os grupos cantam, porque assim, vocês sabem que quando a pessoa, os coristas, com o tempo, com a experiência, é automático eles pegarem um contralto, por exemplo. Às vezes você canta a melodia, o pessoal já começa a cantar o contralto, porque eles entendem onde é a região que cantam, sabe? E aí eles começam a inventar as vozes. E se você faz arranjos ruins no grupo, eles não se acostumam a cantar a voz deles. Isso não significa que o contralto não vai fazer a melodia, não. É a região que eles cantam, sabe? Isso tudo começa a virar a identidade do corista. Não sei se vocês já viram, quem trabalha com coral de terceira idade, tem muito isso. Você começa a ensaiar e tem duas mulheres ou assim, ou alguém que começa a abrir vozes. Aí você vai ver que elas cantaram em corais desde quando eram novas. O que é isso? A não ser a experiência de cantar bons arranjos, né? Boas harmonizações de músicas, que elas já fazem, elas abrem vozes rapidamente. Então, isso tudo é fruto do que da experiência coral e cantando bons arranjos, boas harmonizações. De acordo com a proposta apresentada por Devane,
Encontrar peças certas para o seu grupo é uma tarefa demorada, que requer tempo e cuidado, mas que faz parte do trabalho do regente para ter um bom resultado. A construção do repertório é uma constante motivação e elemento vital no processo de ensino e aprendizagem. Gente, imagine, nada pior do que ter corista frustrado, que você não cante nada que ele goste. Canta o que você acredita que deva ser, mas de vez em quando coloca uma coisa que às vezes é até contra o seu estilo, sabe? Mas que vai trazer um sentimento de pertencimento. E aí a gente precisa estar escutando. O que que os nossos coristas ficam cantando quando vão fazer a roda de violão? Não é de repente aquele ensaio que não vai ter ensaio de repertório nenhum. Gente, hoje o ensaio só é para a gente cantar a música que vocês queiram. Aí é bom demais, isso traz uma ideia assim de pertencimento, sabe? Isso agrega. E aí você também, isso também vai despertar a gente a, a ver, ouvir o que, que faz parte do cotidiano dos nossos coristas. E, finalizando a questão do repertório para o coro, está intrinsecamente ligada à definição de sua identidade. Tá? A recusa ou aceitação de uma música no repertório de um grupo coral passa pela discussão por seus participantes do que aquela obra acrescenta na identidade do grupo. Isso a gente acerta de primeira? Não. Às vezes a gente leva uma, aí quando você acha que essa aqui vai funcionar, não funciona, você ensaia 6 meses, não dá certo, faz uma apresentação e depois nunca mais canta aquela música, é porque não encaixou, não representa, então, aquele grupo. Então, assim, é só a importância da gente construir o repertório do grupo, ele vai dar identidade e também vai ser o elemento a ferramenta que a gente vai utilizar para a aprendizagem, né, de todos os conceitos que já foram colocados aqui de musicalização. E também, gente, o canto coral, ele vai para além da musicalização, né? Ele vai ter a dimensão pessoal, a interpessoal, a comunitária. Então tem outras aprendizagens, né, para além da música, né? São as aprendizagens musicais e as não musicais, né? Então a gente os elementos, conteúdos abstratos que a gente nem sabe que existe de forma consciente, né? O desenvolvimento emocional, cognitivo, as relações, eu dependo do outro, coral não sou eu. Se eu não cantar bem, o outro não cantar bem, a coisa desanda, né? Então, isso faz com que, principalmente nesse momento, nesse mundo, na sociedade que a gente está, que é a solidão, né? A pessoa sozinha, em casa, ligado só aqui pela internet, né? Pela tela, e o coral vai dar esse sentimento, eu sozinho não consigo, então eu preciso do outro. E aí que vai diretamente atingir a comunidade, não é? Ou seja, eu com o outro, nós fazemos, nós somos, e isso faz com que nós também entendemos e vamos fazer algo pela comunidade da qual eu participo. Então, são várias as dimensões, são vários os conhecimentos, são vários os conteúdos, não é, que são abordados, que são apreendidos quando a gente utiliza o canto coral. A Mato, citando Villa-Lobos, o canto coletivo, com seu poder de socialização, predispõe o indivíduo a perder, no momento necessário, a noção egoísta da individualidade excessiva, integrando na comunidade, valorizando no seu espírito a ideia da necessidade de renúncia e da disciplina ante os imperativos da coletividade social, favorecendo, em suma, essa noção de solidariedade humana que requer da criatura uma participação anônima na construção das grandes nacionalidades. Eu gostaria de
não sei se dá tempo, eu vou pular um slide por causa do horário, Ceci, porque eu queria fazer uma atividade antes. Pode ser? Como é que a gente está aí? São 11h51, mas normalmente vocês podem avançar até meio-dia e 10, meio-dia e Ah, tá. É alguns porque eu só minutinhos. queria. Tá certo. Claudinha, tem mais alguma coisa a respeito disso, Claudinha? Não, acho que é isso mesmo, assim. E é Ah, engraçado, assim, que quanto a gente já estudou tanto isso, né? Mas cada vez que a gente fala, parece que pelo menos a minha, assim, mais vontade de fazer ainda, assim, mas é uma coisa de... sim, Aqui sim, estão as nossas... Eu vou deixar o slide das referências, a gente pode tirar depois, né? sim, Mas é aí bom. tudo que a gente tem, assim, de autores, assim... Tem vários, mas a gente escolheu esses, selecionou esses. Pronto. Gente, tem uma fala de Confúcio que eu gosto muito, que, assim, quando ele fala que o que eu ouço, eu esqueço, o que eu vejo, eu lembro, o que eu faço, eu aprendo. E nessa aprendizagem, quando a gente ainda integra o corpo, então a aprendizagem ela é holística, né? Porque vai além só do nosso pensamento, não é? Porque a gente vai explorar outras memórias. Por exemplo, quando eu toco um instrumento, eu tenho, além da memória auditiva, a visual, eu tenho a tátil, né? Eu tenho o violão, então às vezes eu nem me lembro de como é a música, mas eu me lembro de como é que eu faço com os dedos, né? Então a gente vai explorar o canto, é a mesma coisa. Quando a gente vai falar de repertório, a gente vai desenvolvendo a musculatura, isso também vai é, criando memórias musculares. E quando eu envolvo todo o meu corpo, então eu crio mais memórias ainda, não é? Às vezes a gente quer ver, não sei quem já teve essa oportunidade de ensaiar e esquecer o movimento. As crianças não esquecem, o pessoal não esquece, a gente esquece, né? Eles que lembram a coreografia para mim, invariavelmente, e a letra. Exatamente, a gente se perde, mas eles estão integrados ali, porque eles lembram da melodia, da letra e do movimento. E às vezes, quando vai fazer o movimento, eles já sabem que o movimento vai ser naquela letra, naquele tempo, não é? Então você tem o corpo. Eu não posso nem estar falando disso diante da nossa sapateadeira, Simone. Ela bem sabe a questão dos movimentos ligados ao tempo, né, Si? E aí, eu gostaria só de propor uma coisa a vocês. Eu fiquei assim pensando há pouco, o que que a gente poderia, porque às vezes a gente fica pensando e tem que ter um acervo, não é, de repertórios, um acervo musical imenso. É bom, é. Diga, Opa, Claudinha. posso parar de apresentar? Ah, Para a gente pode, por poder ver todo favor. mundo? Pode. É bom porque vou pedir para quem puder abrir a câmera aí para poder participar, né, Duda? Duda Mel. Então, vejam bem, às vezes a gente se prende quando a gente vai trabalhar a voz. Ah, Rosa, é tão difícil encontrar arranjo. É tão difícil não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, aí me lembrei, aí a gente aqui, eu falei assim, ai, bora pegar, por exemplo, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. É uma briga, né? Porque aí o pessoal, vem, não, atire o pau no gato, desconstrói. A ideia é, eu tenho o Atirei o Pau no Gato que faz parte da vida de todo mundo. É uma canção de roda, não é isso? Eu nunca, pelo contrário, eu sempre cantei essa música, nunca tirei pau em nenhum gatinho, pelo contrário, eu tomo conta deles, isso nunca me fez machucar os bichinhos. Cadê, Claudinha? Canta isso para essa criatura aqui.
Ei, coisa linda. Dora tá ali, tá vendo? Nem tá com medo. Ah, tirei. Então, aí, por exemplo, vamos pegar. Às vezes a gente fica falando só sobre. Eu não tenho repertório. Vamos pegar esse Atirei o Pau no Gato, não é? Eu posso trabalhar o que com essa música? Atirei o pau no gato. Qual é o desenho melódico dessa parte? Qual é o desenho melódico, gente? Atirei o. Hã? Um formato de V. Um formato de Desce, V, né? sobe assim. Atirei o pau no gato. Olha, eu tô trabalhando aqui desenho melódico, certo? Eu posso trabalhar também músicas de roda. Aí eu posso trabalhar texto, eu posso trabalhar em parceria com a professora de português, eu posso trabalhar músicas que fazem parte da infância das crianças. Isso eu já estou fazendo a interdisciplinaridade, tá? Mas eu tenho uma questão no texto. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. O que é isso aqui? Tô. O que é isso? O que é isso? Nota na repetição. A repetição. Tirei o pau no gato, né? É a mesma nota? As repetições ficam na mesma nota? Sim. Reu, não é? Eu tenho a música repetir, eu tenho a repetição de nota e a repetição de texto. Eu posso fazer uma brincadeira do eco? De eco antes de apresentar essa música? Na hora de fazer o aquecimento, o trabalho de técnica? Da. Vamos aquecer? Da. Teu. Posso brincar. Quando eu vou pensar em eco, eu vou pensar em geografia. Da. E aí eu vou pensar. Eu vou pensar em cavernas. Vocês estão entendendo? Olha as interdisciplinaridades que eu posso construir. Mas vamos pensar aqui na nossa escolha de repertório, tá? Então, eu posso brincar com as crianças, né? De fazer o aquecimento, eu posso pensar nessas repetições. Ok. Mas aí eu quero construir um arranjo com essa música. Sabe o que eu posso pensar? Que eu pensei aqui rapidinho. Gente, cada um vai construir seu arranjo. Estou pensando o que eu pensei. Eu estou falando o que eu pensei. Eu posso, por exemplo, falar assim, tem uma repetição. Então eu posso fazer uma segunda voz repetida. Mi, miau, miau, miau. E isso aqui eu já vou trabalhar lá no aquecimento. Respiração, ó. Miau, miau. Já vou trabalhar a respiração diafragmática no aquecimento. Mas aí eu já vou fazer uma segunda voz com essa música. Tirei o pau no miau. Ou seja, eu já estou fazendo aqui já uma segunda voz de um elemento que eu tirei da melodia. E o que eu fiz? Trabalhei já um elemento do canto, que é a respiração, é o elemento primordial, né, para afinação, para o canto, é a respiração. Então, eu já trabalho apoio diafragmático, eles vão amar ficar fazendo. Faça o cachorrinho. Agora cantem, fazendo a respiração do cachorrinho. Au, au. Aí eu já vou fazer também o quê? Estacato. Né, já vai trabalhar. Então, eu tenho legato, estacato. Ó. Miau. Isso aqui eu já juntei as sílabas. Então, são elementos que eu estou pegando de uma música aqui, que a gente canta na roda, tá? Aí eu falo assim, poxa, mas vai ter aquele chato lá que vai falar que essa música não pode cantar, que vai fazer as crianças cantar, jogarem o pau no gato. Aí eu vou pegar
os meninos que estão na muda vocal e vou pedir para eles fazerem não atire, não atire, não atire. Já um terceiro grupo, não atire, não atire. Mi, 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 miau, mi, 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 au, mi. Segundo grupo fazendo. E o primeiro grupo, atirei o pau no gato. E eu ainda posso fazer, né? Eu ainda posso fazer um portamento. Ó, atirei, ó, atirei, atirei, ó, atirei. Posso brincar aqui. E aí eu faço arranjos simples que eu posso trabalhar os elementos de música, tá? Elementos musicais, elementos não musicais, aprendizagens não musicais de uma música que a gente brinca aí de que é de roda. E funciona, e eu posso pôr já outro, eu coloquei aqui apenas 3 planos de arranjos, né? Pode deixar os meninos. Não atire, não atire. Esse é um plano. Não atire, não atire, não atire, não atire. Não atire, não atire. Não. Diga, Paula. Diga, Duda. Não, que a senhora falou aí sobre trazer sempre para o universo, né? Pensar, para que tenha empatia, né? Para que as pessoas cantem o que elas gostem. E na minha cabeça, isso que a senhora montou parece um funk. Só faltou o tchum, tchá, tchá, não atire, não atire. Pois é, por que não? Aí o cara vai lá, você vai começar, eles vão fazer, então o cara vai lá, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Aí vai. Aí pode ser uma outra poesia, o cara vai lá, faz o funk e depois no meio entra o grupo cantando. Atirei o pau no gato, e o pessoal aí depois volta o funk. Exatamente. A gente não precisou aqui de nenhum arranjo escrito, a gente não precisou de um teclado, a gente não precisou de violão, a gente não precisou de nada. A gente montou o arranjo aqui, se a gente estivesse junto, a gente ia cantar. Agora aqui tu ia fazer o funk. Não é? E aí vocês viram, a gente pode fazer vários planos de arranjos. E isso eu não estou pedindo nem para a gente dividir voz. Perceberam? Que eu tenho planos distintos do arranjo, mas eu nem dividi voz. Eu fiz em planos mesmo. Então, assim, a voz, gente, ela tem possibilidades, assim, eu sou apaixonada por causa disso. A gente não precisa de nada, né? Só querer, assim, só parar, assim, e sair um pouquinho do lugar comum e explorar as criatividades. E se eu pedisse aqui para a gente, cada um de vocês fazer, com certeza cada um de vocês aqui ia montar um arranjo e ia fazer, ia acontecer. Aí Duda já vai fazer o funk. Então, ano que vem, Duda, pode criar o funk para a gente fazer com essa música, tá? E aí o funk já entra assim, não atire o pau no gato porque isso não se faz. Aí já pode chegar já a fazer essa versão, né, ecologicamente, né, correta. E a gente canta a parte da melodia e ficam lá as menininhas, as criancinhas, os menorzinhos fazendo. Imagine aquelas porcariazinhas desse tamanhozinho. Mi, 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 au, mi. Eles vão amar fazer isso. Mi, 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 au. Isso pode ser feito com coral adulto? Também pode. A gente só vai mudar, então, os estilos e os planos. A gente também pode fazer esses arranjos planificados, mas com outras intenções, elaborando mais um pouco, não é? Ou colocando outras músicas juntas a essa. Tá certo? Ok? Pena que não dá pra gente fazer agora, né? Claudia, Má fica fazendo mi, 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 au. Ok, gente. Pode botar umas figuras de gato na nossa cara também. Oxe, exatamente. Ainda tem essa parte toda cênica que pode acontecer. Né? E é um ambiente sonoro, uma paisagem sonora de gatos. Uma vez teve um aluno que fez um arranjo desse atirei o pau no gato. Ele imaginou uma noite os gatos brigando. Foi isso aí lá até. Imaginou uma briga de gatos no telhado e a gente fez miau. Aí começa a tocar assim uma musiquinha de dormir, imaginando que está na noite. Então, aí depois começa tirei, é uma coisa muito... Pois é. E não precisou de nada além do que a voz, né? Então, isso. Possibilidades. As possibilidades existem
mas dentro da criatividade, sabe? E dentro do domínio. Vocês viram, né? A gente pega a música, quando Cláudia fala lá da fichinha, pega a música e disseca dentro do, do conhecimento que você tem, e aí você já desde o início, eu gosto muito de pensar assim, desde o início do ensaio, desde o início ali de antes, a gente vai trabalhar, quando a gente conhece o repertório que a gente vai trabalhar, a técnica vocal que a gente faz antes já é uma técnica atrelada ao repertório, e aí o que, que acontece? O que eu sei, eu faço, eu aprendo. Então, se eu faço o antes, trabalho a respiração diafragmática antes, ali na hora do aquecimento, se eu trabalho isso aqui, na hora que eu vou fazer o mimimi, aí vai ser um reforço da aprendizagem daquela respiração e uma coisa vai alimentar a outra. Certo? Certo. Dona Simone? Ô, gente, é porque sumiu aqui a janela e aqui está fazendo uma construção aqui no meu apartamento, no meu prédio. Está um barulhão de furadeira. Uma loucura. Mas então, muita coisa, muita informação, né? Até algumas pessoas me perguntaram aqui que não pegaram um pedacinho, o início, mas lembrando que isso vai estar disponibilizado no Gcom Música e depois eu vou estar mandando para vocês, apesar dessa ser a última palestra, como de costume, eu vou estar encaminhando para o e-mail, né, a lista de e-mail dos participantes, o link de acesso da gravação, para vocês depois poderem assistir com calma. Mas agora, vamos abrir aqui para ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, alguma colocação. Apesar de ser já 12h08, a gente ainda tem alguns minutinhos para fazer isso, né? Se alguém tiver alguma coisa para ser perguntada para as meninas. E assim foi tudo tão bem esclarecido que eu acho que a falta de pergunta é justamente porque não houve dúvida, né? Porque tantos slides e vocês apresentando em dupla, né? Mas se bem que o Paulo, ele quer saber se vocês têm publicação sobre que contemple a temática canto coral. Alguma publicação que ele tem acesso, né? Sabe que não. Eu não. Eu não. Tá vendo? Por incrível que pareça. Normalmente é teclado e tal. A sua dissertação, Rosa, A minha foi de canto coral, não? Não. Eu trabalho canto coral, mas não nessa perspectiva de ação, disso que a gente fez hoje. Claudinha, a gente não tem, Claudinha. Agora que eu raciocinei. tenho só a minha tese. A minha tese está disponível e ela vai falar sobre arranjo e vai trabalhar muito essa parte, assim, mas exatamente sobre o canto coral. Sabe que não? Eu tenho muita publicação, mas na área de teclado mesmo, de ensino à distância. A minha tese está no RI UFBA. Mas até você colocando, Eduarda, se você colocar o nome completo de Cláudia, você colocar assim, tese de Cláudia Elisiane Ferreira dos Santos no Google, aí ele já joga para você, já vai te direcionar. RI UFBA, aí mais fácil ainda. Mas, gente, esse Paulo Roberto me tirou da zona de conforto agora. E ele colocou aqui a sugestão de vocês publicarem, né? Na verdade, acho que até esse direcionamento que vocês deram agora dessa palestra, né? As argumentações, esse roteiro que vocês seguiram, fica aí a sugestão para vocês
publicar algo nesse sentido, né? Vocês que estão em duas, então fica a sugestão. E agora, não é uma publicação, mas lembrando para o Paulo e para os demais que lá no canal do GECOM, vocês vão encontrar várias vídeos de comunicações também, de diversos trabalhos, relatos de experiência. Por exemplo, o ano passado, foi esse ano, né? Não, Eduardo, aquela série do ensino foi o ano passado, né? Ensino de música no ensino médio. A gente teve foi esse ano, né? Já nem me lembro. No primeiro semestre. Então, aí lá tem uma série em que professores que dão aula na escola, no ensino médio, eles socializam várias experiências. Tem também as videoconferências do Clube do Piano a 4 Artes, que são direcionadas para o ensino de piano, mas que podem ser adaptadas para o ensino de outros instrumentos, né? Inclusive, por exemplo, teve uma bem bacana da Bianca que fala sobre jogos musicais, que são algumas dicas que podem até ser adaptadas para a realidade do canto coral. Então, tem bastante material lá no GECOM Música, inclusive com a participação das meninas. Eu acho que tem alguns vídeos lá que vocês vão encontrar elas apresentando algumas coisas, seja participando de alguma mesa redonda, enfim. Aí aqui está o endereço do canal. E vou aproveitar, já que não surgiram as perguntas, né? Antes de agradecer as meninas, só fazer assim, divulgar alguns eventos que vão estar acontecendo até o final do ano, que talvez, para quem participou dessa série, possa ser interessante. O primeiro deles é que a gente vai fazer uma iniciativa do GECOM, que é a 4ª jornada pedagógica, o ensino de música na escola. Então, é sempre com essa temática do ensino de música na escola. Esse ano vai ser nos dias do dia 1 ao dia 3 de dezembro, sempre às 18 horas, no canal GECOM Música. Então, vai ter mesas redondas que vão ser apresentadas, algumas pesquisas que estão sendo realizadas, tendo como foco o ensino de música na escola. Vai ser socializada assim, algumas práticas pedagógicas musicais que são desenvolvidas no ensino de música escolar local de Feira de Santana, mas que é interessante para a gente conhecer. Então, vai ser do dia 1º ao dia 3 de dezembro, e para os ouvintes vai ter o certificado de participação. Vamos ter também na próxima segunda, nas 2 próximas segundas, na segunda do dia 22 de novembro, que comemora-se o dia da padroeira dos músicos, Santa Cecília, a gente vai ter a última performance da Ação Extensionitas Piano a 4 Artes, só que antes da gente estar socializando essa performance, que está bem bacana, com a participação de uns sapateadores, junto com peças de blues e de jazz, a gente vai ter um bate-papo com algumas pessoas que participaram de algumas atividades que foram realizadas pelo Piano a 4 Artes, como as lives que nós fizemos com pianistas baianos, né? Como as videoconferências, as performances. Então, a gente vai ter um bate-papo, aí vai estar com a gente a professora Carla Reis, o professor Josinaldo Gomes, o Jader, que está até aqui entre a gente, que vai estar falando da participação dele como pianista, né, nessa ação. O Wellington e a Vanessa, que foram os bolsistas envolvidos, vão estar falando também. Na semana seguinte, a gente vai ter também o lançamento do último episódio da websérie Feira de Música, que é uma websérie bem legal, que ela tem um formato meio de documentário, que tem a participação de músicos que fazem parte de movimentos musicais locais de Feira de Santana. Então, também vai ter um bate-papo para a gente estar encerrando essa atividade. E, no mais, agora vocês vão estar aguardando os certificados de vocês por e-mail,
e agradecer a participação de vocês. É bom vocês se inscreverem no canal, porque todas essas atividades vocês são notificados, né? Vocês ficam acompanhando essas atividades. E, meninas, assim, mais uma vez, assim, 1000 agradecimentos. Foi, assim, importantíssima a participação de vocês. Eu acho que nada é por acaso da gente encerrar. Primeiro com professoras da UFES e com um instrumento que é nosso, que é a voz. Quer dizer, a gente começou, digamos assim, apresentando instrumentos que são a extensão do nosso corpo. E hoje a gente encerra com um instrumento natural que está dentro de cada um de nós. Então, assim, eu acho que a gente fecha com chave de ouro esse evento, né, com essa temática tão importante e que a voz, mesmo aqui os professores dos instrumentos que não participam e não atuam com canto coral, mas a gente sabe da importância da utilização da voz para o desenvolvimento, por exemplo, do ouvido interno, da memória, e como é que a gente pode estar utilizando o uso da voz cantada como uma estratégia nas aulas dos nossos instrumentos, seja lá o piano, o violão, tal. A gente vê nitidamente que os alunos que também têm essa prática de solfejar, isso facilita muito na aprendizagem de um instrumento, mesmo que é um instrumento de sopro, de percussão. Então, por essas razões e outras defendidas por autores da área, da literatura, né, de educação musical, que defende. Não é à toa que a gente tem aí Kodály, que a gente tem Villa-Lobos, que a gente tem Orff, tantos que já passearam por esse universo vocal. Então, assim, um beijo para cada uma de vocês. E vamos às nossa fotinha clássica. Não sei se Leno que vai fazer. Se for Leno que vai fazer, fala aí para a gente se preparar aquela belíssima pose. E explorem o instrumento de vocês, viu? Claro, com muito cuidado, com toda a responsabilidade, com o estudo, mas não tenham medo do instrumento de vocês. Enfim, já estou aqui na pose. Estou respondendo, mas não estou saindo da pose. Estão percebendo? Oh, yes. Pronto? Pode tirar? Messa. Pode tirar aqui, Ivan. Pronto. Acho que foi. Gente, Leti, então... cadê minha maquiagem, Leti? Logo a gente faz, Pro. Tá então, bom, gente, até a próxima. Eu que agradeço. Inscreva no canal para poder vocês Boa tarde a todos. acompanharem e estar participando aí de outros eventos como esse. Foi muito bom tê-los conosco, prestigiando, e é por vocês que a gente continua fazendo, na certeza que na atuação de vocês, quem já atua ou que vai atuar, que isso se reverbere. Tá certo, gente? Tchau, gente. Tchau, querido. Gente.